Hoje o nosso podcast é uma Brastemp. Você já pensou em conhecer as histórias de um ex-presidente da Whirlpool, empresa detentora de diversas marcas, inclusive da Brastemp? E que tal conhecer um investidor em startups? Quem sabe para o seu negócio? Então, não saia daí. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Silvio Celestino. Você está no episódio 53 do podcast do canal O Executivo. Aliás, estamos começando o segundo ano do nosso podcast. Eu quero agradecer muito aos mais de 4.100 inscritos no canal. Se não fosse vocês aqui, nós não estaríamos aqui. Então é muito importante a sua presença e vamos para o segundo ano. O nosso propósito aqui é aumentar a sua musculatura executiva para que você tenha a força necessária, não apenas para atingir os resultados esperados pelas empresas, mas fazer com que sua carreira vá muito mais alto. E para isso, conversamos com profundidade sobre temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre dinheiro, sobre negócios. Hoje o tema é interessantíssimo. Nós vamos falar sobre liderança em uma grande empresa, sobre mudança de carreira e, claro, sobre investimentos. Então, vamos conhecer o nosso convidado. Ele nasceu em São Paulo, é casado e tem um filho. Possui uma sólida carreira acadêmica. É formado em engenharia elétrica pela USP, possui especialização em aceleração digital pela Hyper Island, em Private Equity e Venture Capital pelo INSPER, possui um MBA em Finanças e Marketing pela Michigan State University e formação como conselheiro pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, entre outras certificações. Possui uma extensa carreira executiva e empreendedora, tendo fundado empresas de treinamento e soluções tecnológicas antes de ingressar na Whirlpool, onde fez uma trajetória de 15 anos coroada com sua promoção a CEO da empresa. Foi partner e membro de conselho de diversas empresas como Codo Interactive, Lavoremil, Pipe, Bind, Blue EdTech, Nuvideo, TYR Gestão de Recursos e é membro da BR Angels. Um pensamento favorito seu é: vai dar tudo certo. O canal O Executivo tem a grande honra de receber o sócio da Conderi, uma das maiores empresas de Merger Acquisition do Brasil, Paulo Miri. Paulo, seja muito bem-vindo. Tá. Bom, primeiramente, obrigado, Silvio, pelo convite aí. Eu não sabia na estreia do segundo ano, né? Sim. Só mostra o sucesso aí do verdade. podcast do canal. Então, muito obrigado aí. E vendo até a tua descritiva aqui, fala, nossa, né? A idade, né? Porque tanta coisa, né? A gente não para refletir às vezes sobre... só olha que tá na frente, vai dar tudo certo, né? Olha pra frente e fala, pô, já passou bastante coisa, né? Mas obrigado pelo convite, vai ser um prazer. E eu conversava justamente com o Paulo antes de nós começarmos a gravação sobre o fato de que nós temos muito conhecimento sobre, às vezes, a empresa e não temos conhecimento pelos executivos que estão por trás daquelas empresas. E o Paulo, você vê que carreira brilhante, que currículo maravilhoso que ele tem. Então, você vê que a gente tem que conhecer essas pessoas para saber como é que foi que as coisas aconteceram realmente por quem estava lá pegando no pesado. E não é fácil, né, Paulo? Não, realmente não é cada situação que o executivo passa, principalmente nas posições que ele enfrentou, que não são brincadeiras. Então, eu já aproveito para fazer um convite a você. Se inscreve em nosso canal aqui no YouTube, se conecte conosco aqui no Instagram, no LinkedIn. Paulo, posso deixar o seu LinkedIn aqui para as pessoas? Pode. Então, o nosso propósito aqui é um propósito de network. Então, conheça o LinkedIn do Paulo, se conecte com ele. E, claro, o nosso canal pago para você ter acesso à conversa, à controvérsia. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E o meu livro, O Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes. Isso para que você possa se transformar em um líder, de fato, capaz de gerar resultados duradouros. O Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes. Para você comprar, tem um link aqui embaixo. E, Paulo, eu começo perguntando exatamente sobre a sua carreira, que é incrivelmente diversificada, porque você transita de engenheiro elétrico até chegar a CEO de uma grande empresa e agora sócio de uma das principais empresas de M&A do Brasil. Qual foi o momento, a experiência que você considera um ponto de inflexão na sua carreira, aquele que mudou o jogo para você? Assim, eu vou falar, foram dois bem relativamente perto. Um é bem curto, tá? Eu tinha acabado, né, de ser promovido a diretor de logística, né, supply chain na Whirlpool. Sim. E ia fazer uma apresentação para o CEO Global, primeira vez que eu ia apresentar, né? Então você está nervoso, porque no nível gerencial, gerente sênior, você não tem tanto contato, sabe quem é, ou participa de um face a face, mas não, você apresentar
a tua operação, ter meia hora com o CEO da empresa. E foi no primeiro mês, se eu não me engano, no primeiro mês, eu fui promovido em dezembro, em janeiro ele estava aqui, ou fevereiro, foi assim, tipo, logo no começo. Esse é um momento bom. E eu tava nervoso, não nervoso, sim. Era tudo certo, eu tinha os números, tinha ensaiado, sim. Mas ansiedade, que é bom, né? Frio na barriga gera ansiedade. Sim. E um diretor, vou até falar o nome dele, o Ricardo Acosta, ele era vice-presidente da Whirlpool, né? Sim. Ele notou, chegou para mim assim, um pouquinho antes de eu entrar, me pegou assim, pôs as duas mãos nos meus ombros e falou, você tá nervoso? Tô ansioso, claro, né? Claro. Aí ele falou, não fica não. Você está aqui porque a gente confia em você e não ao contrário. Que legal. Então, assim, ó, eu lembro, isso deve fazer uns 16, 17 anos atrás. Até hoje, eu lembro da cena, lembro da roupa dele, lembro da roupa que eu estava vestindo. Bacana. Porque foi um ponto, a gente, né, falar de liderança. Sim. De um líder mais sênior perceber, confiar na pessoa e perceber assim, que aquela situação podia gerar um problema e me deu um incentivo. Então, é uma frase de 15 segundos que eu lembro 20 anos depois. E logo depois disso, acho que um ano e pouco depois, foi o contrário. É uma situação ruim, né? Que você falou de... mas é que muda o jogo. Então, essa é a percepção de a liderança sendo... cobra, mas cuida, né? Incentiva. Sim. E a outra foi, aí acho que uma reflexão individual, né? A Whirlpool encerrou uma operação fabril aqui, era na cidade de São Paulo, por incrível que pareça, né? Ia transferir a linha de produção para uma unidade do interior e vocês imaginam você fazer todo um planejamento, põe estoque de uma categoria e tem que fazer, né? Desmonta equipamento, leva para outro lugar e aí a base de fornecedores tem que mudar. Eu era ainda o diretor de supply chain, né? Logística. Sim. E não deu muito certo, assim, deu depois de um tempo. Então a gente a gente foi penalizado pelo mercado, perdeu market share, perdeu rentabilidade, porque a mudança não foi como planejado. E aí eu acho que eu aprendi da maneira negativa, né? Porque quando você sobe no nível sênior de uma organização, você tem que cuidar de um monte de coisa, mas você também é responsável por gerenciamento de risco. Então acho que não é nem o risco, mas a gente menosprezou os riscos que a empresa correu naquela operação. Não só sim. Mas eu aprendi que numa vida executiva mais sênior, e você tem que pensar muito nisso, como mitigar, não que não vai ter risco, né? Porque não existe vida sem risco. Sim. Mas o que a gente faz se der esse tipo de problema? Então, acho que ali a gente não... Eu incluso, então me ajudou muito que a partir daquele momento que eu era, né, o diretor, tudo que eu fazia tinha que analisar o risco também. Sim. Acho que foram os dois momentos cruciais. Um incentivo de liderança e outro numa liderança mais sênior, gerenciamento de risco. Olha, Paulo, assim, esses dois exemplos são interessantíssimos pelo seguinte, porque se você olhar, tem um livro que se chama Horse Sense, né? Encontre o cavalo certo para montar, e ali ele menciona uma história que aconteceu com o Watson, né? O presidente da IBM, que ele era muito impulsivo. E eu sempre digo para os executivos o seguinte, olha, as reuniões e principalmente as apresentações em público em que você está na presença de um CEO são os grandes momentos do executivo. Então você tem que se preparar bem, até para poder lidar com a emoção, mas como é importante você fazer uma boa apresentação, imagino que tenha sido uma boa apresentação, e como isso destaca você. Às vezes eu vejo alguns executivos, Paulo, que eles têm assim, eles não gostam de fazer reunião, acham que reunião não é muito legal, quando tem que fazer uma apresentação faz uma coisa sem muito preparo, isso não é bom para a sua carreira. A apresentação para o público, principalmente quando tem um CEO presente, ou numa reunião, são os grandes momentos, e o Paulo está aí um exemplo de como que isso acontece. E você sabe que, falando do seu segundo exemplo, eu sempre digo para os meus executivos o seguinte, ó, depois que você faz todo o plano, você sempre tem que responder a seguinte pergunta, e se eu estiver errado? Foi isso. É mais ou menos isso que é importante para você ter essa contingência. E a sua trajetória na Whirlpool, sem dúvida, é notável, né, Paulo? Eu combinando, inclusive, você ser adquirir o papel de CEO. Quais foram os desafios que você considera mais significativos que você enfrentou ao liderar uma empresa dessa magnitude e como é que você fez para superá-los? Acho que aqui eu vou pegar porque foi na transição que eu fui, né, vice-presidente comercial e de marketing, e depois eu virei presidente da operação do Brasil CEO, e foi, acho que como eu e meu time lidamos com esse desafio que
acelerou a minha ida para essa posição. Sim. E outras pessoas, né, que alavancaram também, foram reconhecidas. Foi o começo da parte da digitalização. A gente está falando de 2014, 15, estamos falando de 10 anos atrás. Sim. Hoje todo mundo compra tudo pela internet, Sim. né? Mas naquela época um fabricante fazer isso diretamente, entregar, né? Era uma manufatura com marcas, com varejo, e a gente teve essa percepção, né? Não foi só eu, mas eu estava na cadeira que tinha que falar isso e levar para fora, que era uma mudança de estratégia. Total. De a gente vai deixar de ser somente um fabricante, né? A gente já vendia diretamente para o consumidor, mas não estava ainda no... vamos ser um e-commerce. Sim, sim. Então você tem que falar de uma mudança na indústria, mudança de uma parte do seu modelo de negócio, mudança nas competências que não só o time comercial, mas grande parte dos times da empresa precisavam ter, todo mundo tinha que desenvolver novas competências. Ia gerar conflito com seus canais tradicionais, a mudança de política de preço. Então, assim, você, quando analisar, né, falar transformação digital, que agora já é buzzword e a pandemia acelerou, mas isso aconteceu 5 ou 6 anos antes da pandemia, você vender direto para o consumidor, tendo que mudar o seu supply chain, mudar o seu atendimento ao consumidor. Então, esse foi o maior desafio que a gente teve que enfrentar. Como a gente superou? Acho que pela experiência que eu falei no começo, né, de que riscos a gente vai enfrentar quando a gente dá a cara e falar para o varejo, nós vamos vender direto. Pois é. Como nós vamos lidar com consumidores ou com uma operação que faz entrega direta para consumidor no Brasil inteiro? A gente já fazia, mas agora é uma expectativa de e-commerce. Comprou, quero em 24 horas na minha casa. Tem que entregar. Atendimento ao consumidor, né? Porque você não é só agora a equipe técnica que teve um problema no produto, precisa instalar. Não, agora se a entrega teve algum problema, você tem que ter equipe que vai lá e resolve. Então você tem que coordenar o seu supply chain de uma maneira muito efetiva. E desenvolver capacidades, como eu falei, né, de precificação online, movimentação, comunicação, na época estava começando mídias sociais, como a gente conhece hoje. Responsabilidade, né, de site. Então, o que foi? Identificar o que a gente precisava fazer, capacitar as pessoas, contratar gente que tinha habilidades que a gente não tinha dentro da companhia. E mais importante, explicar para quem estava já na companhia o que a gente estava fazendo e que caminho a gente seguia. Então, era uma mudança de modelo de negócio. Total. Então, acho que sim, foi entender qual é o caminho novo, explicar para as pessoas, comprar habilidades quando você não tem e habilitar quem está lá dentro para esse caminho novo que está seguindo, porque isso gera um medo grande, né? Enorme. E me diz uma coisa, mas vocês já faziam uma venda B2B e-commerce ou não? Também não. B2B e-commerce não. Não, tá. Vendia assim, já tinha venda de site, mas era meio que, vou falar, não era baixo dos panos, que não existe, né? Vamos só no cauda longa. Sei. Não vamos entrar em conflito com o varejo e tal. E quando a gente decidiu fazer isso, a gente falou, já vendeu o nosso portfólio inteiro, então é isso, é o impacto na organização inteira. Tem que rearrumar a política comercial inteira. O preço que você vende no seu site tem que ser, você tem que oferecer a mesma condição para o varejo. Sim. De novo, então começa daí. Começar a identificar comportamento não só dos competidores, né? Dos competidores produtores, mas sim varejo. Quando tem promoção, que horas do dia tem isso, quando que tem frete grátis. Então você começa a entrar numa arena de competidores novos. Você começa a ver comportamentos, de novo, né, de mapeamento de preço, não é mais a Whirlpool naquele caso, contra os competidores produtores. Você está vendo competidores de varejo. Era competidor e cliente ao mesmo tempo, porque você está... Quem que leva a venda, no caso? E aí depois teve o segundo passo, né, que foi marketplace. Né, porque era não só o Whirlpool vender direto, que foi o caminho que o crescimento veio dali. Não vou brigar com os varejistas, vou me associar. Perfeito. Então, perfeito. E fornecer através do site deles, hoje é normal. Você entra na Amazon, na Magazine Luiza, em qualquer um. Tem lá, vendido e entregue pela o fabricante. Né? Mas isso aconteceu a primeira vez no Brasil, foi a Whirlpool. Vocês fizeram o Walmart.com foi o primeiro marketplace ativo do Brasil, que era vendido e entregue pela Brastemp. Não existia, era ou o Walmart, ou a Magazine Luiza, ou a Casas Bahia, ou o Ponto Frio, que vendia. Ele comprava do fabricante, entregava no estoque, então
duas pernas de logística, uma que era desnecessária, né? Então, quando você faz integração de sistema, política de preço, então tem preço de venda direta, tem preço de marketing. Então, foi a primeira operação. Então, você vê um momento que 6, 7 anos atrás, hoje é normal, todo mundo faz. Sim, sim. Mas como que você aprende com isso? Impactos legais para entrega ao consumidor, então teve que acionar jurídico global. Sim, como que você controla seu preço que vende para consumidor? Controla não, né? Que é uma palavra forte, mas como você pratica preço para consumidor e preço para varejista. Claro. Para ter margem, a margem ficar foi uma transformação, a gente fala digital, mas na verdade o digital foi só o que abriu a porta para a empresa se transformar no seu modelo de negócios. E você teve que enfrentar a resistência dos varejistas? Você teve que convencer? Teve que enfrentar a resistência dos varejistas, muita. E no começo a gente errou, porque a gente teve que entender como que ia ser essa precificação, porque ninguém sabia, então se desbrava. A gente teve que entender resistência interna, porque, claro, né, com posição de poder, você fala, mas você manda. Não é bem assim, você tem que convencer as pessoas, porque você tem que montar operações 24 horas. Sim. Isso, exatamente. Isso mesmo. Né? Resistência global, né? Porque fala, a gente é manufatureiro, vai vender direto para consumidor. Puxa, impacto, resistência legal, não legal que o jurídico não suportar. Você entendeu? Essa parte de preço principalmente para empresas americanas, é muito delicada, né? De como você vai ter preço e controlar isso para você não prejudicar um cliente seu que é um varejista, né? Você vender para o consumidor ao mesmo tempo que você vende, ao mesmo preço que você vende para o varejista. Sim. Você pode, mas não deve. Sim. Então, como você legalmente não correr nenhum risco. Então, foram implicações e discussões muito grandes. Acho que eu vou falar resistência interna. Entendi. Mas empuxo, né, que fala, né? Sim. Não é a resistência que não quero fazer, mas a resistência de falar, peraí, vamos fazer mais devagar. Sim. Foi o maior desafio, porque você teve que mover a organização inteira do Brasil e grande parte da organização global. Então, foi um desafio bem grande. Bem interessante isso que você está falando para mim, Paulo, porque quando eu estava na área de computação, estou falando da década de 80 e de 90, nós tínhamos a situação na qual a fabricante faturava diretamente para o cliente final e aí pagava um comissionamento para a revenda. Eu não imaginei que isso fosse tão problemático no caso da venda, tendo a rede de varejistas. Né? Hoje não é, mas na época sim. Interessante, muito interessante. Porque eu pensei que fosse simplesmente uma questão de pegar o modelo que tinha em TI, por exemplo, e aplicar na venda de máquinas de lavado, enfim, dos produtos da Whirlpool, mas não foi bem assim. Interessantíssimo você falar isso. Funcionou, mas fez uma luta. Foi um desafio grande. Interessante isso. O dimensionamento de quantas coisas tem que ser mexidas para isso acontecer. Sim, posso imaginar. Interessante que na minha cabeça eu pensei assim, vai simplesmente replicar um modelo que já existe para computadores e tal, mas não, teve que conquistar tudo de novo. Interessante mesmo. Legal. E Paulo, me diz uma coisa, no mundo do empreendedorismo e das startups, falhas são frequentes. E vistas, né, como degraus para o sucesso, né? Você pode compartilhar um fracasso que teve impacto profundo em você e como isso moldou a sua abordagem nos negócios? Acho que foi a primeira startup que eu investi que não foi nem no Brasil, tá? Eu conhecia algumas pessoas que trabalhavam no mercado financeiro e entre Brasil e Estados Unidos estavam pensando em negócios conjuntos que podiam ser feitos no Brasil e lá. E levar ideias brasileiras para os Estados Unidos e americanas para o Brasil. E numa dessas foi feito um mapeamento de mercado, falando Nova York. Vamos começar em Nova York, que não tem temaqueria, tem restaurante japonês, mas temaki é um negócio que eles não conhecem. Falei, uma ideia legal, e vamos investir, e eu investi. Não foi um dinheiro pequeno, mas também não me matou, vou dizer. Mas não deu certo. Até o começo foi, mas com o dinheiro dos investidores, né? Então, expansão. Então, assim, a ideia era boa, acho que resumindo, né? De uma loja, foi 5 ou 6 lojas, mas depois de 3 anos precisava de muito caixa, porque não tinha o giro esperado. Então, foi assim, entendi. É o que eu aprendi, tá? A ideia é boa, mas o modelo de negócio não estava claro. Entendi. E aí você pagar para testar o modelo de negócio, não a ideia. Ideias é normal. Eu aprendi que o que vem depois de uma ideia boa? Como isso vira um negócio. Sim, e acho que eu aprendi ali que
todo investimento fala o que vem por trás de uma ideia boa, tá? Então isso me moldou, né? A abordar agora todos os investimentos de uma maneira diferente. Quer dizer, você ter não só a ideia, mas ter o modelo de negócio, como que vai ser o resultado final disso, né? Exatamente. E como entusiasta da aceleração digital, como que você vê o futuro da tecnologia influenciando as operações das grandes corporações e quais setores você acredita que serão os mais transformados? Então, a gente falou muito do digital ali um pouco tempo atrás. É assim, a digitalização, né, gerou já desestruturou muita empresa, porque ganharam competidores novos, mas também fortaleceu outras que entenderam e aceleraram. E para mim a onda que tá vindo, teve o terremoto, que foi a digitalização, e agora vem o tsunami depois do terremoto, que é a inteligência artificial, que vai vir uma onda muito grande. Sim, vamos estar. Por que eu acho isso, né? A gente fala muito de desigualdade social, né? Diferença de renda, mas trazendo para o equivalente de negócio, não usar inteligência artificial vai gerar uma desigualdade muito econômica entre as empresas, que quem não usar, eu não vou ser radical, tende a desaparecer, né? Porque depende de investimento, mas é tão mais rápido do que foi a onda anterior de informática, TI, o nome que vai gerar uma desigualdade entre as empresas brutal. Assim. Então eu vejo grande influência. E os setores, né, que eu acho que serão mais transformados, você me perguntou, eu estou estudando bastante isso no setor que eu estou hoje, mas onde eu vejo maior impacto, eu não sei se isso é rápido ou demorado. Assim, para mim eu vejo saúde, tá? E no Brasil, Índia, eu não sei como é a China, mas países onde existe uma desigualdade muito grande, que as pessoas não têm acesso a diagnóstico, principalmente médico, de alta competência, a aceleração de uso de inteligência artificial para diagnóstico e ganho de escala que isso vai trazer e a queda de custo, vai ter espero que, né, eu sou otimista, pode dar acesso à análise de imagem ou de diagnóstico muito rápida para populações que hoje têm zero. Então eu acredito piamente que esse é um setor que, na hora que acertar, já tem, né, diagnóstico de imagem, análise de imagem. Tem. Então você não precisa de radiografia, precisa de um médico, alguém ler e tal. Hoje é um sistema com muito menos recurso ou investimento vai conseguir fazer. Faz em escala industrial essa análise. Então isso para mim é um que vai... Mercado financeiro como um todo, né, de análise. Então acho que esses dois são os que podem beber dessa fonte muito mais rápida, sim. De maneira positiva para o mundo. Tá? Então esse é o... Se você tiver a oportunidade de assistir o episódio 52, eu entrevistei o Ronaldo Braga, que ele é gerente de desenvolvimento de tecnologias da Bayer, e ele tem um projeto de IA, ele faz projeto de IA, então dá uma olhadinha lá, você vai ver como que isso está influenciando, você vê, ele está com um projeto, inclusive ele comenta, mas que vai estar lá no AgriShow, falando sobre a IA sendo utilizada no agronegócio. Então, assim, realmente vai mudar muito todas as áreas. E a minha pergunta é específica, como que você vê a IA para, por exemplo, avaliação de investimentos? Você tem visto alguma tendência que você considera surpreendente de uso na inteligência artificial na avaliação de investimentos? Surpreendente eu ainda não vi. Eu vi promessas de ser surpreendente, mas vou falar. Então, assim, a gente já está usando algumas coisas simples como comparação de balanço. Assim, tem que dar, um humano olha, mas para você gerar uma comparação, me fale 5 balanços. A gente fez aqui de varejo no Brasil. 5 balanços, quem foi melhor no final do Q4 e as razões. Então, você ter um perímetro, né, um lugar delimitado com algumas informações, fala, cara, essa análise aqui, gerar isso automaticamente, né? Às vezes você vai ver um documento que tem o annual report, sei lá, 200 páginas, você põe 5, 6, você demora um tempo para ler, então isso vai muito mais rápido. Então, acelera a primeira análise, vamos dizer assim. A gente entende que na due diligence, né, quando vai fazendo um processo de M&A ou avaliação de investimento, o que pode ter de problema aqui, tá? Eu vi nos Estados Unidos já uma empresa um pouco mais avançada falando sobre uma transação, na verdade era um ativo imobiliário de uma empresa que estava alocado no balanço num ano e
não estava alocado no outro e foi pego uma inconsistência de onde está esse dinheiro. Então vendeu, o que aconteceu? Acharam, mas ele não conseguiu entender na primeira vez. Então você vê que começa a ter uma análise muito mais que uma pessoa, um auditor, ou vai ter que fazer, vai demorar às vezes horas ou dias para fazer essa análise que a máquina vai fazer em alguns segundos ou minutos. Então a gente está vendo isso, tem muita gente se movimentando. Eu até vou fazer vou participar, não vou fazer não, vou participar de um curso o mês que vem, Nova York, Wall Street, como eles estão usando lá. Então, eu ainda não estou explorando, mas a gente entende que vai ter uma aceleração rápida. Muito interessante. Eu acho que realmente você conseguir ver o todo, né, de um prospect, de um balanço e tudo mais, que às vezes a pessoa está cansada, passa despercebido um detalhe ali, a inteligência artificial não tem esse problema de cansaço. Eu estava conversando com um médico uma vez, ele falou um número impressionante, que, por exemplo, na hora que ele vai escolher uma conduta, né, num diagnóstico, uma inteligência artificial conseguia ler para ele 25 milhões de papers e dar um resumo para ele. Ele falou, bom, como é que vai conseguir fazer isso? O ser humano não teria condições, né? Então é muito bacana. Bom, a gestão de pessoas aqui no Executivo é um tema recorrente, Paulo. E na sua visão, qual que é o maior equívoco que os líderes têm sobre gestão de suas equipes e como que você sugere para que eles mudem essa percepção? Vou dar um pouquinho de contexto aqui, porque depois que você da Whirlpool e até me tornou sócio da Condé, eu tive uma startup que era ligada ao desenvolvimento de pessoas e eu fiz várias capacitações, né, de alguns assessments. Olha só. Eu sou coach certificado também, então... É mesmo? Até porque esse era um tema de meu interesse e como líder, e eu vou falar aqui do meu caso, mas eu vejo muito também. Sim. Acho que você falou do tema recorrente de equívoco, a gente conhece as pessoas tecnicamente, mas a gente dá pouca atenção ou não dá a devida atenção aos traços de personalidade dessas pessoas. No mundo de recursos humanos, traço de personalidade não é uma coisa ruim ou boa, né? Então tem alguém que é mais quieto, alguém que é mais falador. Isso é um traço de personalidade. Então a gente, normalmente eu convivi e vejo muito até do mercado de fora de um líder entender que aquela pessoa é parecida com ele nisso, né? Até entende que é diferente, mas trabalha para ser igual. Não será. A personalidade da pessoa não muda. Então, eu acho que os líderes entenderem um pouco mais como seus reportes e pares são e utilizar isso da melhor maneira possível. Não é utilizar politicamente, utilizar mesmo. Falar uma pessoa que é mais ousada vai num risco, vai liderar um projeto talvez de uma maneira mais acelerada. É isso. Eu acho que a gente sem dúvida. Pode usar melhor, como conjunto de liderança. Mas olha, agora eu fiquei curioso, porque eu vi, eu estudei, né, o seu currículo, eu não vi a formação em coach. Acho que está no LinkedIn só, tá lá. Eu fiz no LinkedIn não apareceu. Não vi pelo acho que eu não atualizei então, mas eu fiz o Hogan, que é um assessment, eu fiz. O Hogan, sim, Clifton Strengths, mas eu fiz o ICI. Você fez o ICI também? E tô no International Coaching Federation. Olha só, não sabia. Não atualizei, mas eu sou. Então... Legal. Não, eu não tinha me tocado, não, que você era certificado, inclusive. Pessoal, vou aproveitar então para fazer mais um convite a você, para você se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, se conectar conosco, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Aqui o nosso propósito é de network também. E, claro, se inscrever no nosso canal pago para que você tenha acesso à conversa, à controvérsia. Falávamos que hoje a conversa não vai ser tão controversa assim, mas o que a gente vai falar ali? Só para você saber. Tem muita gente falando sobre investimento em startup, mas poucas conhecem os meandros e os riscos envolvidos, como ser um bom investidor em startup. Esse vai ser um dos temas. Quais são os verdadeiros riscos no cenário econômico que afetam a decisão de investidores de fazer inversões? E o que pode dar muito errado numa startup e que tem que ser evitado a todo custo? A resposta dessas perguntas só para quem assina o nosso canal O Executivo, link aqui embaixo. É claro, não se esqueça do meu livro, O Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes. E Paulo, também um tema que a gente sempre procura buscar aqui é sobre o equilíbrio de vida pessoal e profissional, que é algo que muitos executivos têm dificuldade. Como é que você faz para gerenciar isso, levando em conta as suas responsabilidades, aliás, de alto nível, enquanto mantém uma vida pessoal saudável e satisfatória? É difícil. Vou falar daqui. Não é fácil. Não acredito em fórmulas mágicas de LinkedIn e Instagram. Não existe. É assim, acho que
tem que ter uma consciência primeiro, né, que nós somos humanos, Sim. Tem limite físico, emocional, familiar. É verdade. E que tá tudo bem por um período, fechamento do mês, ou 2, 3 dias, né, para quem é mais da área comercial. Sim, sim, Uma sim. transação de M&A tem lá o período crítico, lá os 5, 6 dias da negociação final, mas que aquilo, até para o próprio indivíduo, não deve ser uma rotina. Então, eu acho que esse entendimento de não cair sempre, de falar, amanhã eu faço, fala, tudo bem, ó, essa semana aqui eu tenho um fechamento, vai ser complexo, mas primeiro cuidar da saúde, né? Porque o nosso veleiro, né? A máquina, se ele estiver danificado, você não navega mais. É verdade. E a família, né? Para quem não é solteiro, tal, é família. Mesmo quem os pais, tal, Tem que tomar porque conta, no fim das contas, um CNPJ é um CNPJ. Quando ele não precisa mais de você, é verdade. O seu CPF sai. E aí a família, você pode perder a família, ou a saúde. Então sempre ter esse ponto, né? Que alguém falou, não sei se foi você mesmo, lá, não abraça sempre o CNPJ, porque ele pode mudar. Sim, sim. Então é manter o seu CPF, vou falar 100%, porque é difícil, mas mais perto, né? Quando está cansado, preciso tirar um dia, preciso fazer uma viagem, sim. É verdade, acompanhar o filho numa apresentação, né? Porque passa rápido. Uhum. Então, não é fácil, mas é fazer esse checkpoint aí, sei lá, toda semana, falar, eu tô fazendo. E manter, assim, fisicamente, a gente também Você pratica esportes? Eu gosto de correr, eu tive uma lesãozinha, então eu estou menos assim, mas agora que eu consegui montar uma rotina que eu estou indo na academia todo dia de manhã. Então, os últimos 7, 8 meses eu voltei aí. Então, mas tentava, pelo menos a corrida, manter aí 3, 4 vezes por semana. Não, é importante. Eu acho que o equilíbrio, né, Paulo, é sempre uma questão de fase que você está passando, né? Qual é o contexto que você está. Se você tentar criar uma rotina muito rigorosa, às vezes o momento do ciclo econômico que você está, ou das coisas que você está fazendo, não vai permitir aquela rotina tão rigorosa assim. Mas é você saber que naquele momento você vai talvez se dedicar um pouco mais ao trabalho, depois você volta e cuida um pouco mais do corpo e tudo mais, e poder no final de um tempo ter esse equilíbrio. E não imaginar que o equilíbrio vai acontecer todo dia, toda semana isso, e tal. Isso não vai acontecer. Vai ser na média equilibrado, né? Então às vezes na média. Eu tenho 30 dias no mês, você fala, você vai conseguir fazer 15, 16, 17 dias de atividade física, mas tem uma semana que eu, por exemplo, trabalhei em operações, a logística nos últimos 5 dias do mês não dá. Então não adianta você ficar preocupado e estressado porque não foi na academia. Tudo bem, mas aí vai nos que você tem oportunidade. Entendeu? Claro. Não, concordo totalmente. Recentemente eu dei um workshop em 2 finais de semana, semanas seguidos, né? Então, claro, você fica um pouco mais cansado durante a semana, mas eu já sei que, olha, agora o próximo final de semana eu vou descansar um pouco mais, na próxima semana eu já estou totalmente recuperado. Mas, Paulo, agora é o seguinte, eu sei que você, investimento seus em startup tem sido uma parte significativa aqui da sua carreira. O que você procura numa startup antes de investir e se há algum conselho que você daria a empreendedores que buscam atrair investidores como você? Assim, acho que tem... o que eu vejo, né? Eu estou num grupo grande de investidores. Sim. Assim, qual é o problema que você quer resolver? Está bem claro. E acho que assim... E vários empreendedores, eu incluso, né? Na época, você quer abraçar o mundo. Fala, tudo bem, mas para você abraçar o mundo, você tem que abraçar primeiro um dedo. Qual é onde você vai entrar, especificar muito bem, então ter uma ideia muito clara do problema que vai ser resolvido. E o segundo, que talvez não esteja tão clara, mas tem que ter uma ideia de, como é que eu faço o mundo saber desse meu negócio, como eu vou resolver esse problema. Claro. Que é a parte que eu falei do modelo de negócio. Vai ser por distribuidor, vou vender direto, vou fazer investimento, vai ser B2C. E às vezes a gente vê muita a ideia legal, e até às vezes eu brinquei, né? Eu quero abraçar o mundo, vamos começar pelo dedo, tá bom, mas e aí depois, tá? Como você vai vender? Não existe ideia boa que sobreviva se não vender. Então, se não vender, não dá, né? Então, eu faço pelo menos 2 análises de startup por semana lá no grupo que eu faço parte. Pelo menos. Uhum. E aí, essa parte 2, em vários casos, não tem. Uhum. Então, não adianta ter ideia boa se ninguém vai comprar. Não existe. É como se ela não existisse. Então, alguém que pode ter uma ideia não tão boa, parecida, mas que ela vai, que se vender melhor, vai...
vai te comprar ou vai te esmagar. É verdade. Então eu sempre penso em a ideia aliada ao modelo, né? ao modelo de como isso vai para o mercado. Entendi. E é interessante, Paulo, isso que você está falando, porque quantos empreendedores são focados, às vezes, na parte técnica do que ele faz. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Às vezes o cozinheiro está preocupado em fazer um bom prato, ele é um bom cozinheiro e tudo mais, mas ele não entende da gestão do restaurante, às vezes ele não tem um bom estacionamento, onde vai fazer o pulmão das pessoas que vêm e vão e tal. Então, ele tem uma parte só do negócio, ele tem a parte, vamos dizer assim, do produto, a entrega do produto, mas ele não tem todo o ecossistema em volta que precisa para ele realmente ser um bom dono de restaurante. Né? É isso aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são as empresas nas quais você está investindo, o que elas fazem e quem se beneficiaria de comprar seus produtos ou serviços. Aqui a gente tem uma preocupação, Paulo, realmente de conhecer os negócios, ver quem poderia se beneficiar, então fica à vontade. Tá. Vou falar 3, tá? Tá porque uma é a PIP, é muito legal, estou no conselho. Sim. O Ezequiel, a esposa dele, ele teve uma ideia, ele nem é químico, ele fez um produto químico natural que depois ele escreve lá nos comentários se eu estiver errado, que ele dilui a cor e o cheiro da urina. E o que acontece? Você não precisa dar a descarga, você economiza água. Eu não lembro os números exatos, mas assim, de 25% a 30% do consumo de água de uma casa e até de um escritório são para puxar descarga para xixi. Isso pode ser evitado, porque na hora que você põe uma gotinha ali, dissolve, o cheiro sai. Dizendo? É sério isso? É sério, funciona. Chama PIP, o produto chama PIP. E ele tá, inclusive ele nem estava mais morando no Brasil, porque ele estava crescendo aqui, mas tá na Europa, que o mercado é maior lá, porque tem cidades que não tem água. Você não tem água para beber, para tomar banho, você vai ficar desperdiçando para mandar os seus dejetos para fora, se você tem outra alternativa. Sim. Então, esse eu assim, ainda tá, não vou falar inicial, mas tá crescendo. Uhum. É uma barreira cultural, né, de mudança de hábito. Claro. Mas ele tem um produto na mão que eu vejo, o mundo vai entrar em crise de água mais cedo do que tarde. Entendi. Eu acho uma ideia genial e funciona, tá? E é natural. Uhum. Então esse é um... Bom, só para eu entender, esse produto ainda não está disponível Não, está disponível. Se entrar no site... Eu consigo comprar esse produto já? Consegue comprar, instala na tua casa. Interessante. E tem aplicações na Whirlpool. Se usa lá, então tem algumas outras empresas grandes. Economia disso? Na economia é brutal, assim, brutal, ele tem um caso de um restaurante familiar, assim, que você tem uma conta de água de 4 a 5 mil reais. Treinaram todos os funcionários, falavam para os clientes, olha, presta atenção, caiu para tipo R$1.500. Negócio brutal, assim, caiu 60%. Então, nunca ouvi falar disso. Tem o lado financeiro para o negócio. Sim. E para o planeta. Então, claro, muito legal. Esse é muito legal mesmo. Incrível. O segundo, que é uma coisa que chama NuVideo, eu sou investidor, eles começaram com, vou ser bem resumido aqui, é uma gestão de videoconferência. O que é isso? Sim. Hoje você vai falar com uma empresa, você quer falar de call center, né? Você grava, liga e tal. Pensa na mesma coisa, só que num aplicativo ou num site que você clica, abre uma janela de vídeo, alguém te atende, isso fica guardado lá no servidor deles, todo esse atendimento, tá? Uhum. Então, faz uns 3 anos que eles começaram, eles acharam uma entrada muito grande agora no mercado financeiro para fazer toda a venda de produtos que podem ter fraude. Então, o vídeo de quem é o cliente fica armazenado nos servidores. Então, como você grava a chamada, hoje está crescendo muito rápido no mercado financeiro, justamente para isso, venda de consórcio, carta de crédito, que tem que ter uma interação com quem assina, né? Com os outorgantes, né? O mercado financeiro tem quem vende o produto de crédito, pode ter um risco se isso não é honrado. Eu vou falar, mas era a pessoa certa? Como que você comprova que era o Paulo fez um contrato para comprar, claro. Pegou empréstimo para comprar um carro ou alguma coisa lá, R$5.000. Hoje, com tecnologia de vídeo, você consegue gravar e fazer verificação de que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. E fica guardado. Aquela que você usa na certificação digital, né? Um sistema parecido com Só que agora é disponível para a empresa fazer isso. É isso. Então, eles têm... Não é só para a empresa, tá? Atendimento, por exemplo, já tem atendimento até de varejo. Então, teve caso que era ao contrário, uma instituição financeira que fala, como que eu não entendi isso aqui? Me explica o que é. Quando ele tinha uns horários, você pode fazer esse programa horário, você clica no site da instituição financeira e entra uma pessoa ao vivo para te explicar. Não é
Zoom, Google Meet, nada. Caramba. É um plugin e fica isso Sim. guardado. Então todo o atendimento fica guardado. É como se fosse um call center, só que em vídeo. Nossa, mas isso resolve muitos problemas. muito legal. Bem interessante. Eles até tá crescendo muito rápido. Ano passado Posso foi um ano de imaginar. mudança de patamar. Uhum. E a terceira que eu trouxe como exemplo é uma que eu entrei até pelo BR Angels, que é a 4DMG, que ela faz governança de dados mestres. O que é isso? Para quem trabalha governança de dados, dados mestres. Dados mestres. Quem trabalha em multinacional sabe, né? Cadastro, né? Vou criar lá código do SKU, tal. Sim. A área que é responsável por isso. Então, criaram um sistema que tem inteligência artificial também, que faz a limpeza, otimização e gestão disso de uma maneira automatizada e plataformizada. Tá? Então, porque é uma dor muito grande para as empresas muito grandes. Que é assim, o cadastro de um produto, né? Passa pela área, às vezes, de produto, depois comercial, financeiro, supply chain, vai, às vezes, ou perdendo, deixando um pedacinho para trás, que quando chega lá, não consigo faturar, o cadastro está com problema. Então, não é só isso, mas esse é um grande problema que é resolvido através da tecnologia que eles desenvolveram. Tá? Então, trouxe exemplos da vida real aí. Entendi. Pessoal, vou deixar os 3 sites aqui embaixo, tá? Para vocês poderem conhecer, acessar. E se você tiver outros também, vamos deixar todo aqui para as pessoas conhecerem quais são as startups que o Paulo está investindo individualmente ou em conjunto, né? Porque você tem pessoas que investem com você. E no começo da sua carreira, Paulo, você já imaginava que você ia ser líder de pessoas? Como é que você pensa a liderança e se você tem algum líder de referência? Olha, assim, quando eu estava na faculdade eu não imaginava tanto, eu era estagiário e tal, mas eu logo no último ano da faculdade eu já abri uma startup, não chamava startup, né? O Paulo ele não foi empregado primeiro. Quando eu vi a carreira dele, foi engraçado, ele começou já gerando negócios, né? Então ali você tem que... assim, eu era mais chefe do que líder, tá? Ali, porque eu tinha acabado de sair da faculdade, tinha zero gestão de pessoas, mas ali eu falei, eu preciso aprender isso, por isso que é o meu interesse, né? De ler muito, porque a nossa empresa chegou a ter quase 20 funcionários ali, eu e meus 2 sócios. Então, a gente aprendeu na marra, errado, errou um monte. Então, você tinha quantos anos, Paulo? 21, 22, estava no último ano da faculdade. Muito novo. Olha, assim, eu gosto de falar de referência de quem eu conheço, porque ler livro e tal é legal, você ouve ou de quem trabalhou junto. Então, 2 que me inspiraram muito, né, que foram meus 2 líderes na Urban, onde eu fiquei mais tempo. Na verdade, 3, um na Kodak, que fui estagiário, que foi o Harrison Manfrinato. Ele era muito bom com pessoas, ele era cuidadoso. Eu lembro que a gente estava entrando em fotografia digital e ele falou... vamos pôr aquela pessoa para cuidar disso. Aí ele falou, então, só que se isso aqui não der certo, a gente... essa pessoa ficar estigmatizada, marcada, e a gente vai ter que desligar ela. Então, vamos fazer isso mais isso, para não acontecer isso no futuro. Eu falei, nossa, ele... Antes de tomar uma decisão, então, eu fiquei muito... Eu nem respondia direto para ele, eu era estagiário, mas eu lembro dessa conversa. E aí, na Whirlpool, 2 líderes super sêniores, o Paulo Periquito e o que foi presidente no Brasil, na América Latina, e o José Drummond. Porque eles... vários outros, mas esses 2 foram, para mim, muito de ser duro, mas cuidar das pessoas ao mesmo tempo. Não era fácil, cobrança uma atrás da outra, mas cuidar. E acho que esse de ter uma visão da empresa muito ampla, de se eu apertar esse botão, o que vai acontecer aqui dentro? Né? Os 2, como eu respondi, o Paulo eu via, ele era presidente, eu era gerente, mas eu vi ele cuidando da Whirlpool aqui, né, de uma maneira muito destemida, vou falar, e o Drummond respondia direto. Então, quando você responde direto muito tempo para uma pessoa, você, claro que tem sempre também, né, a dura ali e tal, que você fica doído, mas eu ficava doído porque ele tinha razão. O problema é quando você fica doído quando ele não tem razão. Então era sempre assim, e era muito assim de uma pessoa empreendedora dentro de uma multinacional. E eu acho que esse foi os 2, tá? Então isso me inspirou muito nos 2. Eu acho que às vezes as pessoas não têm ideia do quão grande é a responsabilidade dos líderes de empresas que são grandes e que tem que pagar salário de todo mundo, tem que pagar tributo e tudo mais. Então, realmente é difícil você ser suave, né, Paulo? Você tem que ter um ritmo, tem que ter uma pegada e assim, o importante é o que o Paulo falou. Às vezes você toma uma dura, mas o cara tá certo. Então, o que você vai fazer? Você tem que aprender e falar, realmente vamos construir com isso para que não erremos da próxima vez, né?
E, Paulo, uma questão que é curiosa, muita gente fala em transição de carreira, né? E como eu falei, o Paulo, quando você vê a trajetória dele, ele começa como empreendedor, depois que ele vira empregado, depois ele volta a ser empreendedor e investidor. E essa transição de carreira para várias áreas é muito desafiadora para muitas pessoas, mas muita gente quer fazer isso. Que conselho que você daria para aquelas pessoas que estão considerando uma mudança significativa em sua trajetória profissional? Acho que é assim, eu meio que penso em 4 etapas, tá? 4 etapas, essa mudança, que assim, qual é o teu objetivo final? Não é objetivar, eu tenho que chegar ali, mas assim, o que eu quero para minha vida profissional mais para frente? Porque passa rápido. Mas 30 e pouco, quando você pisca, tá com 50. Aí você fala, nossa, tá bom, eu quero ter esse tipo de vida. Não precisa ser a meta, né, que é PI 2,37. Assim, eu quero ser assim, quero trabalhar assim. Aí falar, tá bom, para chegar lá. Então esse é o passo 1. Aí o segundo eu me conheço bem. Pouca gente faz, não vou falar autoanálise, assim, o que eu sou bom, o que eu não sou tão bom. Não é um exercício fácil, por isso que tem muitas ferramentas de recursos humanos, coaches, profissionais, assim, o que eu sou bom, o que eu não sou bom. Então, assim, aí você tem um ponto de partida, falar, hoje eu tô aqui, né, eu sou bom nisso, não sou tão bom nisso, e eu quero chegar lá. Que competências, aí é o seguinte, já que eu quero estar no ponto B, eu vou aqui, né, no ponto B, e eu estou no ponto A baseado no que eu me conheço bem, o que eu preciso me desenvolver para sair do ponto A para o ponto B? Exato. Eu estou sendo bem didático, mas não é um exercício fácil você fazer isso. Então, quais as competências que eu preciso me desenvolver? Ou algumas que são traços de personalidade que você não vai mudar, e como você cria atalhos para fazer isso. E aí, na mudança de carreira, para quem está no mundo corporativo que não tem uma mudança, fala, quero seguir aqui no mundo multinacional, empresa nacional, mas trabalhar num grupo, eu não vou falar que é tão crítico, é risco, também é análise de risco, mudar de uma empresa para outra. Então, que risco eu vou correr a partir do momento que eu mude? Então, quando eu deixei de ser executivo, eu falei, não quero mais estar, não é no mundo profissional, não é isso. Trabalhar numa grande corporação fazendo isso, ou posso até trabalhar, mas numa empresa um pouco mais... que risco eu vou correr? Então, eu falei, eu tenho um risco financeiro, que eu tive que conversar na minha casa. Tem um risco de você ter que voltar. Então, é mapeamento de risco. Então, como eu estou hoje, né? Onde eu quero chegar, como eu estou hoje, o que eu preciso desenvolver e quais riscos eu vou correr nesse trajeto. Sim. Então, são esses... Tem que fazer essa análise. Porque a gente fala, eu quero empreender. Tá, muita gente me procura, mas eu quero ser empreendedor. Sei lá, com 50 meses. Alguém depende de você financeiramente? Meus pais, meus sobrinhos. Cara, toma cuidado. Ou você tem um colchão. A minha vida é diferente da tua, que é diferente dos 4.100 pessoas. Cada um tem... verdade. Então, que é análise de risco. Mas acho que o mais importante do que a análise de risco é assim, o que eu sou bom e o que eu não sou tão bom. E onde eu não sou tão bom, quem que pode me ajudar? Entendeu? Então, acho que essa análise é importante que isso aconteça. E acho que toda essa ponderação é fundamental, principalmente quando o Paulo mencionou você conversar com a sua família. Eu estou nesse momento, inclusive, auxiliando um executivo que foi executivo a vida inteira e agora ele está próximo aos 50, chegou o grande momento dele empreender. E isso significa que para ele fazer com que a reserva dele dure vários anos, teve que baixar o padrão de vida. Então ele teve que conversar com a esposa, com a família e tudo mais. E olha, todo mundo não apenas está dando um apoio, mas ele está muito feliz porque está dando certo o negócio. Mas eu falei para ele, olha, um ciclo empresarial são 10 anos. Você somente pode saber se você realmente dá para ser empreendedor depois que você passa por uma grande crise econômica, quando tem uma crise financeira internacional. Aí sim você sabe se você dá para empreender ou não. E curiosamente eu acompanhei um caso, Paulo, de uma pessoa que demorou muito para tomar essa decisão. Aquela pessoa que sempre fala, não, vou empreender, mas resolveu fazer isso com quase 60 anos. Tentou por 2 anos, mais ou menos, mas assim, não é que deu errado. Está acontecendo aquilo que acontece com todo investimento, quer dizer, demora, quer dizer, você não tem renda, até você conseguir realmente engrenar. Ele acabou voltando para o mercado, porque não está mais no espírito dele empreender, entendeu? Mas aí pode ser de um jeito, né? Achar um sócio mais, talvez... Por exemplo, que dê mais segurança. Mas tem que analisar isso, né? Eu falei, faz parte das competências que você tem que desenvolver, ou se eu não tenho,
vou buscar alguém para ser meu sócio Sim, ou sim, parceiro sim, que claro, tenha. claro. Né? E Paulo, você está com quantos anos mesmo? 52. 52, estamos com 57, estamos quase lá. E finalmente, então, olhando para o seu futuro, quais são os principais objetivos e visões de você com 52 anos para a sua carreira, tanto para o impacto que você deseja ter no mundo dos negócios e até além disso? Eu vou começar pelo impacto, que eu acho que é o Sim. que eu falei, é o objetivo, né? Sim, sim. Eu acho que eu sempre tive isso e ao longo do tempo eu consegui deixar, ou clarificar, eu gosto muito de falar assim, de nomear as coisas, tá? Porque às vezes Sim, você tem sim. um sentimento e você não sabe exatamente descrevê-lo. Então, eu vou começar por aí, né? Que assim, o impacto que eu quero deixar, né? Não é no mundo dos negócios e além, né? Que é muito no mundo dos negócios. Claro, claro. Para sim. todas as pessoas que eu tenha alguma interação, elas saiam melhores, ou elas fiquem melhores amanhã do que elas são hoje. Muito legal. Eu acho que eu tive isso desde lá quando eu tinha empresa, eu falo, pô, mas a gente tem que ajudar essas pessoas de alguma maneira, Sim, ou sim. colaboradoras crescer e tal, ser melhor amanhã. Então, nem que seja uma conversa, uma provocação. Sim, claro, claro. Então, esse acho que é o impacto que eu quero deixar. Que é negócio? É negócio, porque profissionalmente, quando você ajuda uma pessoa a melhorar profissionalmente, a vida dela melhora também. Claro, sem dúvida. Então, acho que esse é o impacto que eu quero deixar. E aí a minha visão, né, de carreira, por isso que eu falei, dá para eu fazer isso fora de uma organização. Acho que quando eu consegui clarificar isso, que eu falei, não desejo estar num lugar só, que é numa empresa só, como eu fiquei quase 17 anos na Whirlpool, na verdade. Sim, sim. Dá para influenciar em outros lugares, de maneiras diferentes, né? Com amigos, né? E esse também ser leviano de não entender um processo de coaching, como tem que ser feito e ajudar, Sim, não sim. para fazer profissionalmente, mas também para ajudar esses assessments. E agora, né, nessa parte, né, de falar, tá, então não é só a pessoa desenvolvimento habilidades, é falar, tá, você tem um negócio, um empresário, né, M&A. O que você quer para o teu negócio? Falar, cara, eu quero crescer, então, mas eu não tenho capital, então vamos te ajudar a trazer Sim. um sócio que tem alinhamento de valores para você fazer o seu negócio crescer. Então, ele e a empresa serão melhores do que elas são. Ou vender, porque às vezes, eu entendo esse negócio, mas 60 e pouco, eu não tenho mais paciência, meus filhos não querem tocar, eu quero vender. Então, alguém, para ele vai ser melhor, que financeiramente ele vai ficar melhor, e para o comprador vai ser melhor, que vai pegar um negócio bom para levar para frente. Tá? A gente só trabalha com empresas de crescimento, não faz recuperação judicial, nada disso. Então, é assim, entender a situação daquela pessoa e falar, a partir de hoje, a nossa interação, você vai estar melhor do que você estava. E aí, acho que é o desenvolvimento de pessoas que eu trabalhei bastante depois da minha vida executiva. E essa parte da pessoa e agora do negócio, deles ficarem melhores. Então, acho que tá tudo conectado. Tá? Não, é incrível isso, porque realmente no frigir dos ovos, né, Paulo? Apesar da gente, claro, queremos ter o resultado, é importante, mas as pessoas são fundamentais, né? A pessoa realmente crescer, a gente poder passar o bastão para as novas gerações e que todos cresçam também com o negócio é fundamental. Paulo, eu só posso agradecer muitíssimo você ter dado um espaço para nós aqui, para a gente poder fazer esse podcast. Aprendemos muito aqui com você, sua trajetória, suas ideias, e vou deixar com você o meu livro, Líder Transformador, em agradecimento pela sua participação aqui no podcast do canal O Executivo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço aí, que esses dois virem muito mais anos aí pela frente. Com certeza, e vai ser graças a você que está nos assistindo. Começamos aqui o nosso 2º ano, conto com a sua companhia aqui em mais um ano no podcast do canal O Executivo, e a próxima entrevista vai ser na quinta-feira que vem, também às 19h30. Um grande abraço a todos e vamos em frente!